Oi gente, tudo bem? Nesta semana em Minha Fortuna é Te Amar, Olga finge ser violada para que Vicente se responsabilize por ela. Verônica revela a Natália toda a verdade sobre Adriano. Constanza leva uma bofetada de Teresa. E não acaba por aí. Olga começa a viver na casa de Vicente. Saiba disso e mais a partir de agora, no resumo semanal de 19 a 23 de fevereiro. Por gentileza, se inscrevam no canal, ative as notificações e deixe seu like. Olga diz a Vicente que ele está errando por amar Natália e que ela pertence a um mundo diferente do deles. Vicente insiste para que Olga entre novamente na caminhonete, mas ela continua dizendo que Natália vai voltar com Adriano. Vicente liga para o celular de Natália, mas quem atende é Cláudio. Cláudio diz que o mais provável é que Natália foi ao encontro de Adriano. Vicente acredita e fica revoltado. Ele diz a Olga que ela tinha razão e que Natália foi se encontrar com seu marido. Adriano diz à família que quer lutar para terem um melhor futuro, mas que precisa que elas lhe deem mais uma oportunidade. Natália diz a Adriano que deseja que suas filhas lhe perdoem, pois não quer que elas tenham rancor em suas almas. Adriano pergunta se ela poderia perdoá-lo algum dia. Natália responde que talvez com o tempo possa perdoá-lo, mas tudo depende do que ele fazer a partir de agora. Porém, garante que a seu lado jamais voltará. Natália e Adriano ficam a sós. Vicente liga para Adriano pelo celular de Olga. Diz que está preocupado por Natália. Adriano se afasta e diz que ela está com ele e que a trouxe para o hotel onde lhe pediu em casamento há 20 anos. Adriano passa o telefone para Natália e Vicente pede desculpas por interrompê-la, mas só gostaria de saber se ela está bem. Natália diz que sim. Conta que esqueceu o celular, mas que no dia seguinte conversa com ele. Vicente pergunta se ela vai passar a noite lá. Natália diz que está fora da cidade e que no dia seguinte explica tudo para ele. Vicente se decepciona. Gustavo tenta confessar a Sol que é estéril, mas acaba inventando que não quer ter um filho. Olga diz a Vicente que Natália despreza o amor dele, quem ele é e que ela sim daria tudo por ele. Vicente sofre e Olga pede que ele desconte tudo o que tem dentro dele, nela. Olga tenta beijá-lo e propõe que vão ao motel. Vicente se nega e Olga insiste para que passem a noite juntos. Gustavo diz a Sol que a ama com todas as suas forças, mas que não quer ter um filho. Sol fica abalada e Gustavo diz que na idade dela uma gravidez apresenta riscos. Sol diz que não aceita isso. Várias mulheres de sua idade têm filhos saudáveis e quer sentir o que é ter uma vida crescendo dentro dela. Gustavo diz que com ele isso não irá acontecer. Olga diz a Vicente que não deixou ele ir sozinho ali, pois queria estar ali para consolá-lo. Vicente pergunta se Olga sabia o que iria acontecer. Ele se dá conta que ela e Adriano fizeram um acordo para tentar enganá-lo. Vicente diz que não sabe como vai tirar Natália de seu coração, mas que não vai ser se deitando com ela. Natália diz a Adriano que quer iniciar os trâmites do divórcio, pois está apaixonada por outro homem e pede que ele entenda isso. Adriano diz que ela está confundida. Natália diz que o que sente por Vicente é verdadeiro e não se importa se ele ou todos não estão de acordo com sua relação. Adriano diz que não pensa em renunciá-la sem que antes ela lhe dê uma chance. Natália diz que ele está perdendo seu tempo. Vicente acusa Olga de ter tramado tudo e que por isso já tinha o número de Adriano. Revoltado, Vicente vai embora deixando Olga para trás. Ele diz que quanto mais a conhece, pode esperar cada vez mais o pior. Simba aparece ali e debocha de Olga. Sol diz a Gustavo que se ele não tem planos de ter uma família, eles não têm nada que fazerem juntos. Gustavo pergunta se isso é tão importante para ela, para a relação deles chegar ao fim. Sol diz que sim, porque quer ser mãe, e se ele não é capaz de cumprir esse sonho, é melhor ele sair dali. Gustavo diz que está bem, que terminam tudo e tem certeza que ela vai encontrar um homem que vai formar uma família que ela tanto deseja. Sol sofre muito e Gustavo vai embora. Olga diz a si mesma que isso não vai ficar assim e jura que Vicente será seu. Adriano, hipócrita, diz a Regina que assiste ao canal dela, pois sente estar perto dela. Ele diz que assistiu a reportagem do asilo e a bajula dizendo que ela será uma grande jornalista. Regina sorri e pergunta se ele realmente gostou. Adriano pega a mão da filha, coloca em seu coração e com muito cinismo diz: "Sim, tocou no meu coração." Regina segue muito desconfiada do pai e Adriano tenta manipulá-la. Ela diz a Adriano que o rapaz que fez a reportagem com ela, Zezé Pepe, é seu namorado.
Olga manda Simba beijá-la e ele obedece. Os dois saem dali e Olga deixa sua bolsa para trás. Adriano diz a Regina que Zezé deve ter algo muito especial para uma menina como ela, tão linda, ter decidido tê-lo como namorado. Gustavo e Vicente se encontram no bar. Os dois desabafam juntos seus problemas. No hotel, Olga percebe que Simba acabou deixando uma marca em seu pescoço durante o rala e rola. Depois, Olga e Simba voltam ao local que ela esqueceu a bolsa. Olga pede que Simba lhe bata e lhe deixe machucada. Em sua mente diabólica, Olga planeja fingir ser abusada sexualmente e agredida para que Vicente sinta a culpa e que não viva tranquilo até reparar o mal que aconteceu por sua causa. Louca, Olga passa instruções para Simba agredi-la e deixá-la muito machucada. Adriano leva Natália no quarto. Diz que pensou que poderiam se reconciliar aquela noite e que por isso preparou algo especial. Natália pergunta por que ele não abre a champanhe, porque ela vai dormir com suas filhas. Adriano diz que ela não precisa ir, porque aquele quarto é o quarto deles. Natália diz que prefere dormir com suas filhas e se retira. No dia seguinte, Sol recebe uma ligação do hospital. Natália liga para Vicente para lhe dar bom dia e dizer que sente falta dele. Vicente pergunta por que ela está jogando e Natália não entende a reação dele. Vicente diz que já não confia nela e não vai permitir que ela deboche dele. Adriano chega ali e, para provocar Vicente, diz em alto e bom tom: Natália, venha tomar café da manhã. Vicente diz a Natália que não se importa com o que ela tenha para dizer e desliga o telefone. Adriano diz a Natália que ela merece um cavalheiro, alguém que a compreenda por completo. Natália responde que sim, e é justamente por isso que já não está com ele, e que com Vicente encontra isso e mais. Cláudio se chateia por Teresa ter vendido todos os seus ternos, ter pegado as chaves de seu carro e seus cartões de crédito. Ela diz a ele que tem provas que Adriano já pagou o dinheiro e que vai tomar conta daquele dinheiro que é seu. Zezé conta a Dona Margot que ele e Regina já são namorados. Margot fica feliz e dá conselhos para o neto. Andréia fica surpresa ao saber que Regina está namorando Zezé Pepe. Ela diz a Adriano que esse tal de Zezé é irmão de Vicente. Natália diz que apoiou Regina e que Zezé é um menino de valores e com muita vontade de superar na vida. Adriano oferece ajudar Zezé para conseguir uma vaga na mesma escola particular de Regina. Regina fica entusiasmada, mas não diz nada ao pai. Sol chega ao hospital e o médico avisa que Olga chegou em estado delicado e tem hematomas por seu corpo. Ele diz que ela também foi violada. Natália adverte Adriano que se depois dessa vez ele voltar a machucar as meninas, jura que não sabe do que é capaz de fazer. Adriano diz a Natália que ela pode duvidar de suas palavras, mas permita que suas ações demonstrem. Natália diz que já não ama ele. Sol entra para ver Olga e ela começa a dissimular. Ela diz que pensou que iriam matá-la. Olga se vira e Sol fica chocada ao ver o estado da prima. Olga diz a Sol que estava com Vicente, em um lugar muito longe e solitário, e que ele brigou com ela por culpa de Natália. Ela diz que Vicente foi embora deixando ela sozinha e que por isso tentou procurar uma carona. Olga diz que um caminhão parou. O motorista ofereceu trazê-la para a cidade, mas que após isso começou seu pesadelo. Depois, ela continua mentindo para Sol e conta detalhes de como foi seu suposto abuso e agressão. Sol fica angustiada quando Olga mostra para ela o local onde o homem lhe esfaqueou. João Gabriel diz a Kimberly que agora está solteiro e se ela continua interessada nele, eles poderiam sair. Kimberly diz que agora que ele já não está com Olga, já não está mais tão bonito. João diz que ela está arisca só porque não quis ficar com ela. Kimberly confessa a João que foi Olga quem mandou ela seduzi-lo para depois se afastar dele. Olga diz a Sol que sabe que Vicente não a ama, mas não sabe por que deixou ela. Sol, chorando, diz que não sabe também. Olga faz de tudo para colocar Sol contra Vicente, dizendo que ele a abandonou sem se importar que algo de mal pudesse acontecer. Vicente conta aos irmãos que Natália voltou com seu marido. Olga se recusa a denunciar seu caso para a polícia e diz a Sol que só quer que aquele maldito pesadelo acabe logo. Valentina agradece Simba por ter ajudado em seu resgate. Ela diz que talvez aquela seria a oportunidade para ele mudar e ser uma pessoa melhor. Simba diz que as pessoas como ele não têm jeito. Olga diz a Sol que Vicente ajudou Valentina, sem sequer conhecê-la bem,
E já ela, que sempre o apoiou, cuidou de Benjamin como se fosse sua mãe, ele deixou abandonada. Sol diz a Olga que Vicente vai escutá-la. Olga diz que não vai perdoar Vicente e que por culpa dele aconteceu aquela desgraça. Gustavo aceita empregar novamente Simba na mecânica por intercessão de Valentina. Andréia conta para Constanza como foi o passeio no hotel com sua mãe, Adriano e Regina. Regina diz a Zezé que não confia 100% em seu pai, mas algo mudou nele e sentiu que ele sente falta deles como família. Ela diz que ama seu pai e comentou com ele que eles são namorados. Anoitece. Vicente observa Natália chegando em casa junto de Adriano. Natália entra em casa e Vicente está ali com o dinheiro. Ele diz que não precisa do trabalho de entregar para Adriano, sendo que ela mesma pode dar para ele, e a acusa de ter passado a noite com o marido. Natália dá uma bofetada em Vicente. Regina diz a Zezé que o pai dela quer ajudá-lo para ter uma vaga em uma das melhores escolas do país. Zezé diz que vai conseguir essa vaga por ele mesmo. Natália ordena que jamais Vicente volte a falar com ela do modo que falou. Vicente diz que Natália mentiu sobre Verônica, mas na realidade iria se encontrar em um motel com seu marido. Natália diz: que decepção e tristeza me dá, pelo homem que eu amo, não confiar em mim. Vicente diz que então que bom que ela já está com um homem que sim, ela merece. Olga recebe alta e Sol ajuda ela em tudo. Ela diz à prima que a única coisa que quer é que Vicente peça desculpas para ela. Sol diz que o que Vicente fez não tem nome. Natália, chorando, diz que se é isso que Vicente pensa dela, lhe dá a alegria que termina em tudo entre eles. Vicente diz que não pensa em estorvá-la, para ela voltar a viver sua vida de luxo e aparências e que mesmo sendo um homem simples, é muito mais homem que Adriano. Ele diz que Adriano pode nadar em dinheiro e ter todos os luxos, mas jamais vai lhe oferecer um coração tão limpo e sincero quanto ao dele. Natália diz que lhe dói ouvir Vicente falar assim e por ele pensar que ela se importa com luxos. Vicente diz que para ela terminar o deboche com ele foi desesperado atrás dela ao encontro com Verônica, pois ela poderia estar em perigo. Natália diz a Vicente que, independente de onde tenha ido com Adriano ou com quem seja, não é razão para ele gritar assim com ela e julgá-la. Ela diz que ele duvidou de seus princípios e dignidade e que lhe machucou profundamente. Vicente diz que se ela tiver alguma explicação, pode falar agora, ou também terminam tudo. Natália, então, decide terminar tudo, já que ele tirou as suas próprias conclusões. Natália se retira da sala. Sol chega na casa de Vicente e lhe dá uma bofetada. Natália sofre pelo término com Vicente e se sente muito decepcionada. Sol diz a Vicente que ele abandonou Olga na noite e que por sua culpa um caminhoneiro agrediu sua prima e abusou dela. Vicente fica chocado e Sol o incrimina. Verônica liga para Olga para saber se Natália já está morta. Olga responde que os planos mudaram, porque aquela velha não chegou no local combinado, já que Adriano a levou para um hotel para se reconciliarem. Verônica fica furiosa. Sol diz a Vicente que Olga estava irreconhecível quando foi ao hospital e que, além disso, ainda a esfaquearam. Vicente sai correndo para ir ver Olga e Sol vai atrás dele. Ele chega na pensão para vê-la e fica perplexo ao ver o estado dela. Vicente pede que Olga lhe perdoe. Olga começa o teatro com Vicente e joga toda a culpa do que aconteceu com ela nele. Vicente diz que é um canalha e está odiando a si mesmo. Olga diz que ele deixou ela sozinha, abandonada e que nem a um cachorro tratam assim. Vicente pede desculpas, mas Olga nega em perdoá-lo. Natália desabafa com a mãe a situação com Vicente e terminaram a relação. Adriano planeja trazer Omar de volta ao país para que Andréia fique feliz e Natália se convença que ele está tentando fazer de tudo pela família. Olga conta para Vicente como foi seu suposto abuso. Vicente fica transtornado ao ouvir. João Gabriel chega na pensão e só conta o que aconteceu com Olga e que Vicente é o culpado, pois deixou ela sozinha e abandonada. Na rua, João vai atrás de Vicente, diz que ele é um animal e que arruinou a vida de Olga. Todos observam a briga. Adriano liga para Natália e ela diz que não quer o dinheiro que ele fez Andréia deixar ali. Ela diz que ele tem responsabilidade com as filhas e não com ela. João Gabriel agride Vicente e os dois discutem.
Eles são separados e o clima é tenso na rua. João diz que todas as mulheres que amam ele terminam mal por sua culpa. Abusaram de Olga e Lúcia morreu porque ele também deixou ela sozinha. Vicente fica abalado com as palavras do irmão e diz que aquela maldita bala deveria ter sido para ele e não para sua baixinha. Regina tenta defender Vicente. João Gabriel fala para Regina cuidar de sua mãe, porque ninguém sabe do que pode acontecer com a senhora Natália por culpa daquele canalha. Vicente diz que teria dado sua vida para que não fizessem mal a Lúcia e a Olga. Teresa pede que Natália confie nos anjos, pois eles viram a felicidade dela ao lado de Vicente. Ela diz que Vicente errou por ciúmes, mas que ama ela profundamente. Gustavo aconselha Cláudio a ver seus erros e alcoolismo, porque senão perderá Teresa. Cláudio diz que quando derem seu nomeamento do cônsul de France Martinique, Teresa vai estar pedindo perdão de joelhos para ele. Gustavo diz a Cláudio que ele mesmo compra suas mentiras e que esse nomeamento da França é falso. Zezé pede a João que peça perdão a Vicente. João Gabriel se nega, diz que não quer saber nada de Vicente e que ele lhe decepcionou. Olga se diverte quando Simba conta que João e Vicente brigaram na rua por conta da situação dela. Simba diz a Olga que não acredita que Vicente fique com ela por culpa. Olga diz que esse plano irá funcionar e que se Vicente quiser o perdão dela e do bairro, terá que devolver a honra que tiraram dela. Simba recebe o restante do dinheiro que Olga havia prometido. Sol cuida dos ferimentos de Vicente. Vicente diz a Sol e Regina que jamais se perdoará por ter deixado Olga sozinha. Ele diz que vai procurar os melhores médicos para atendê-la. Valentina deseja ver Félix na prisão para enfrentá-lo por todo o mal que lhe causou. Mário diz que nesse caso irá com ela. Vicente conta para Regina que discutiu com Olga por Natália estar junto do pai dela. Regina ri e pergunta de onde ele tirou isso, porque a viagem pode ter melhorado a relação dos pais, mas que Natália é apaixonada por Vicente. Ela conta que Andréia apareceu na casa na noite anterior e inventou que tinha um problema, mas que na verdade era a surpresa planejada por seu pai. Vicente fica surpreso por Natália e Adriano não terem ficado a sós, e sim junto das filhas. Vicente vai correndo para casa e diz a Teresa que cometeu um erro. Teresa diz que o arrependimento dele não servirá de nada e que ele é igual a Adriano, pois pagou sua filha com outra decepção. Vicente tenta falar com Natália, mas ela não o responde, mesmo querendo. Quando ela vai abrir a porta para falar com ele, ele já não está ali. No dia seguinte, Natália dá café da manhã para Benjamin com muito amor. Ele bate palmas quando Natália diz que irá com ele na terapia à tarde. Vicente chega para tomar café da manhã e Natália se retira, dizendo que ficou de tomar café da manhã com Adriano e ele não tarda em chegar. Gustavo vai atrás de Sol e entrega para ela as escrituras da pensão e do salão. Ele diz que acaba de falar com Mário e irão passar as propriedades para o nome dela. Adriano chega na casa de Vicente para buscar Natália e se encontra com Vicente. Adriano tenta entregar para Vicente o dinheiro da metade da casa que ele pagou. Vicente diz que é melhor dizer que ele lhe roubou, mas recebe o dinheiro. Adriano, debochado, diz que a casa será dele e o melhor é que sua esposa não terá necessidade de seguir morando naquela pocilga asquerosa. Cláudio vai atrás de Constanza e revela que Gustavo terminou com a cabeleireira. Adriano acusa Vicente de estar tentando roubar sua mulher. Vicente diz que, em primeiro lugar, Natália não é um objeto para pertencer a alguém, e em segundo, ele fugiu com outra mulher quando ela chegou em sua vida. Adriano tenta humilhar Vicente e recebe um empurrão. Adriano diz que não pensa em brigar com ele, até porque Natália também tem o direito de errar, se referindo a estar com Vicente. Ele diz que muito em breve Vicente se dará conta que aquilo não é amor e lhe chama de idiota. Vicente pergunta do que ele sabe sobre amor, sendo que abandonou sua esposa e filhas. Adriano diz que Natália só se enganou com um cachorro de rua pulguento como ele. Vicente dá um soco em Adriano e Natália chega ali. João Gabriel leva café da manhã para Olga e tenta agradá-la. Olga o despreza. Natália diz a Vicente que está cansada dos ciúmes dele e vai deixar algo claro para ele, que não passou a noite com Adriano como ele pensa. Vicente diz que já sabe, que Regina lhe explicou e reconhece que errou. Natália e Adriano saem juntos, deixando Vicente para trás. Adriano faz deboche com Vicente. Sol diz a Gustavo que para que quer aquelas propriedades se não terá um herdeiro.
Gustavo diz que ela pode ter, mas Sol diz que não com ele, que é o homem que ama. Sol devolve para Gustavo as escrituras, não quer aceitar e diz que não quer a amizade dele. Gustavo pede que ela pense, pois está lhe dando aquela propriedade desinteressadamente. Constanza fica feliz pela notícia que Cláudio lhe deu. Cláudio alerta a rabugenta que em breve Andréia vai deixá-la, porque Adriano pode propor agora os luxos que ela dispôs à sobrinha. No clube, Natália devolve para Adriano o dinheiro deixado por Andréia. Adriano diz que não quer ofendê-la, mas que ela não tem necessidade de vender comida naquela porcaria de bairro. Natália conta ao pilantra que vai abrir uma pousada e vender suas comidas. Adriano diz que se ela quiser abrir o restaurante dela em um local apropriado da cidade, ele pode bancar tudo. Natália agradece, mas nega a ajuda dele. Adriano diz que lhe surpreende ela querer fazer isso com a idade que tem e que ela não sabe de nada. Natália ironiza perguntando se ele vai ensinar ela a fazer negócios com armadilhas. Ela diz que Mário e Vicente são seus sócios. Zezé visita a avó no hospital e conta a briga entre Vicente e João Gabriel, porque Vicente fez uma burrada com Olga. Adriano diz a Natália que Mário e Vicente não são sócios dela, e sim admiradores. Natália diz que só foi ali para devolver o dinheiro e nada mais. Adriano revela a Natália que devolveu o dinheiro para Vicente do valor da casa. Ele diz que dessa maneira, Vicente será o único dono da casa e ela poderá se mudar para onde quiser. Elias se reúne com Mário para falar de Adriano. Ele diz que tem um plano para Mário recuperar seu padrão de vida anterior e levar Adriano de volta para a cadeia. Mário fica interessado. Vicente vai ver Olga e diz que irão superar juntos aquela situação. Ele dá comida na boca de Olga e a bisca fica animada. Olga diz a Vicente que quando ele está com ela, sente muita paz. Dona Margot se zanga ao saber que Vicente abandonou Olga e quer dar uma lição nele. Elias diz a Mário que se ele quer destruir Adriano, deve se unir a ele. Ele diz que precisam ter o inimigo por perto. Adriano diz a Natália que conseguiu o número de Omar em Londres. Constanza diz a Andréia que ligou para o ginecologista para marcar uma consulta com ela, mas descobriu que a consulta já foi marcada para aquela tarde. Andréia diz que vai com seu pai no ginecologista e que ele está muito emocionado por seu neto. Furiosa, Constanza segura a sobrinha pelos braços e exige que ela cancele, pois ela irá com ela a essa consulta. Ela diz que o filho que Andréia carrega no ventre é seu e tem todo o direito de estar presente. Constanza diz a Andréia que ela irá cumprir sua palavra e vai ficar com ela durante toda a sua gravidez. No hospital, Dona Margot reúne os netos e diz que já sabe a confusão que eles armaram na rua. Ela diz que os irmãos são para sempre, nas horas boas e ruins. Dona Margot faz os netos fazerem as pazes e João Gabriel e Vicente se abraçam. Adriano diz a Natália que Omar não sabe da gravidez de Andréia e que quando souber vai voltar ao lado dela. Adriano telefona para Omar em Londres, mas quem atende é Verônica. Verônica ironiza ao ouvir Adriano e Natália e diz: ai ai, o casamento Cantu, enfim juntos. Dona Margot diz aos netos que quer vê-los unidos, que na vida sempre terão adversidades, mas eles como irmãos devem se apoiar. Margot diz a Vicente que estarão com ele para que Olga tenha o apoio dos Ramírez. Vicente diz à avó que eles a amam. Natália pergunta a Adriano se ele pode dizer o que significa aquilo. Adriano pergunta a Verônica o que ela faz com o telefone de Omar. Verônica diz que talvez ele tenha se confundido e ligado para ela e o chama de meu amor. Natália ouve tudo e diz a Verônica que ela disse que estava no México. Verônica confirma e diz que ela não apareceu ao encontro que haviam marcado, pois preferiu se encontrar com Adriano para se reconciliar com ele. Natália pergunta como ela sabe de tudo o que ela faz. Verônica diz que esse é seu segredo e que nunca pensou que ela perdoaria Adriano tão facilmente e que achava que ela tinha dignidade. Verônica conta para Natália todas as vezes que ela e Adriano debocharam dela. Ela também conta que na vez que ela estava deitada em sua cama e inventou que estava doente, Adriano estava escondido dentro do guarda-roupa. Natália fica surpresa e Adriano diz a Verônica que se arrepende por ter se envolvido por uma maldita víbora como ela. Verônica revela a Natália que no dia que apresentou Adriano para ela, ele estava fugindo porque o pai dele havia cometido uma fraude em outra cidade.
Ela diz que Adriano desabafou com ela que não sentia paixão ao lado dela e que por isso propôs de serem amantes. Verônica diz a Natália que se ela perdoar aquele rato, não terá dúvidas que ela é uma estúpida. Natália garante que não vai perdoar Adriano. Adriano diz a Natália que mesmo que custe uma vida, vai lutar pelo perdão dela, porque ela é uma mulher maravilhosa e não como Verônica. Verônica desliga o telefone. Omar chega ali e questiona o que ela faz com seu aparelho. Adriano jura para Natália que não fazia ideia que Verônica atenderia a chamada. Natália não acredita nele e diz que se aquele número é de Omar, o que infernos Verônica faz com ele. Adriano diz que não sabe e que o filho de Patrícia foi quem lhe passou o número de Omar através de Salma. Natália diz a Adriano que está farta que Verônica siga em sua vida e exige que ele coloque sua amante em seu lugar. Ela diz que aquela chamada fez ela lembrar que por nenhum motivo pode confiar nele. Verônica diz a Omar que Adriano Cantu ligou para reclamar pela forma que ele cancelou o casamento. Omar decide retornar a chamada, mesmo Verônica insistindo para que ele não faça isso. Depois, Verônica liga para Elias e avisa que Adriano conseguiu o número de Omar e não sabe o que ele quer. Natália diz a Adriano que pensou que pelo amor que tem por suas filhas, teria estômago para suportar a presença dele, mas isso é impossível. Adriano diz que ela confiar em Verônica é como confiar no maldito inimigo. Natália diz a Adriano que o mal que ele fez é irreparável, porque ele matou a confiança, o amor, sua segurança e o carinho que sentia por anos. Adriano insiste com sua ladainha, para que Natália acredite nele, mas ela diz que não precisa dele. Na cafeteria do hospital, Vicente conversa com Fernanda e ela o incrimina pela forma que ele julgou Natália. Fernanda pede que Vicente reconheça que decepcionou Natália e enfrente as consequências. Vicente fica triste por ter tido uma atitude tão grosseira com Natália. Adriano diz a Natália que poderia ter desaparecido, mas que voltou por ela, porque a ama. Natália diz que ele voltou porque se cansou de sua amante, ou talvez ela se cansou dele, ou não quer se sentir o fracassado que é na realidade. Adriano fica calado e Natália diz: "Eu gosto de te ver assim, Adriano, sem argumentos, porque a verdade pesa mais que a mentira." Natália expulsa Adriano de sua casa. Vicente pede a ajuda de Fernanda para se reconciliar com Natália. Fernanda diz a Vicente que Natália precisava voltar a acreditar no amor, confiar em um homem, e ele demonstrou que foi um erro ela ter permitido ele de entrar em seu coração. Ela diz que vai conversar com a amiga, mas que não pode prometer nada. Fernanda diz que foi Vicente que não conseguiu enxergar o tesouro que a vida colocou na frente dele. Regina diz a Natália que está começando a estudar sobre instituições que ajudam mulheres que foram vítimas de violência e que teve essa ideia depois do que aconteceu com Olga. Natália se surpreende ao saber que Olga foi supostamente atacada e abusada por um homem. Olga continua se fazendo de vítima diante de Sol e manipula a prima para que acredite em seu sofrimento. Ela diz que precisa de Vicente, precisa de seu cuidado, que a abrace e a proteja. Dona Margot diz a Zezé que Deus a perdoe, mas que não acredita em nada do que aconteceu com Olga. Ela diz que se preocupa se Olga se aproveitar da culpa que Vicente está sentindo. Natália decide visitar Olga e fica surpresa ao ver o estado dela. Olga pergunta se ela está ali para debochar dela. Natália diz que está ali para dar seu apoio e nunca teve a intenção de ser sua inimiga. Olga diz que aquilo também foi culpa dela, porque Vicente estava muito preocupado por ela e ela foi junto a ele. Ela diz que quando chegaram naquele lugar, se deram conta que ela não estava lá, e depois que Vicente descobriu que ela saiu às escondidas com seu marido, ficou furioso e que beijou ela com muito desespero. A bisca diz que Vicente beijou ela, não por amor, mas sim para se vingar dela, somente a usando. Ela diz que Vicente até propôs que fossem a um motel, mas ela se recusou. A biscate sem vergonha diz que Vicente ficou furioso por ela ter o rejeitado e que saiu do lugar deixando ela para trás sozinha. Olga diz que foi andando pela estrada e se encontrou com o desgraçado que abusou dela. Omar liga para Adriano. Natália diz a Olga que de verdade lamenta a situação dela. Olga a chama de hipócrita e diz que nem mesmo deseja aquilo para ela, que tanto os fez mal. Natália pergunta o que pode fazer por ela. Olga diz que quer que ela renuncie o amor de Vicente e suplica que Natália deixe ele para ela. Adriano pergunta para Omar por que Verônica atendeu o celular dele. Omar explica que seu pai pediu que Verônica fosse para Londres para controlá-lo.
Adriano diz a Omar que existe algo que ele deve saber. Porém, nesse momento, entra Elias no escritório e Adriano diz que mais tarde liga para ele. Elias diz a Adriano que já tem o espião perfeito. É um imbecil que Adriano vai poder manipular como quiser e revela que é Mário Rivas. Olga diz a Natália que só se sente protegida com Vicente e só em seus braços sente que terá mais uma oportunidade. Natália diz que Olga está muito alterada e não sabe o que está dizendo. Olga diz que sabe sim o que está dizendo, que ela já tem uma família e já não tem nada, e já ela não tem nada e nem ninguém. Natália diz a Olga que ela não pode usar aquela situação para comprometer Vicente. Vicente chega ali e Olga implora que ele não volte a deixá-la sozinha. Ela pede que Vicente diga a Natália o que ele prometeu para ela. A herança de Natália, que foi investida durante anos, já está em 20 milhões de dólares. Elias diz a Adriano que aquela é a razão por ele querer recuperar a todo custo a confiança de Natália. Ele diz que gostaria de ver a cara de Natália quando descobrir que a herança que seu pai deixou não está totalmente perdida, e sim que ela é titular de um fundo de inversão de quase 20 anos. Natália diz a Vicente que vai deixá-lo sozinho com Olga e se retira. Olga diz a Vicente que aquela mulher só estava ali para debochar dela. Vicente diz que talvez ela interpretou mal Natália. Olga diz a Vicente que se sente muito sozinha ali, tem pesadelos e muito medo. Ela diz que somente com ele se sente em paz e pede para morar na casa dele. Elias diz a Adriano que o que ele fez com o dinheiro de Natália se chama roubo, abuso de confiança e infidelidade financeira. Ele diz que se Natália descobrir isso, vai lhe dar uma patada no traseiro e ficar com o que é seu por direito. Elias quer uma porcentagem da fortuna de Natália e Adriano garante que todo aquele dinheiro será seu, mesmo que tenha que implorar quanto for para que Natália acredite nele. Teresa vai ao salão de sol e descobre que ela terminou com Gustavo. Ela diz que Gustavo não quer ter um filho com ela e disse que ela está muito velha para engravidar. Teresa tenta dar seu apoio para Sol. Natália acompanha Benjamin e Vicente na terapia ao ar livre. Natália tenta o presentear com uma bola de futebol, mas ele se recorda do dia que assassinaram Lúcia e que ele estava com a bola. Abalado, Benjamin joga a bola para longe e chora nos braços de Vicente. Natália e Vicente tentam acalmá-lo. Por influência da terapeuta, Natália e Vicente jogam bola para estimularem Benjamin e ele os observa. Natália acerta um gol e Benjamin comemora. Teresa diz a Sol que ela não pode se separar de Gustavo por um mal-entendido e que um amor como o deles merece uma segunda oportunidade. Constanza chega ali e escuta o que a mãe diz para Sol. Ela diz a Teresa que ela é uma traidora, que não estava com ela para consolá-la quando se separou de Gustavo, mas encontrou ela consolando a cabeleireira. Mário e Valentina voltam a sair juntos. Durante a partida de futebol, Natália e Vicente caem juntos e quase se beijam. Natália vai até Benjamin e pede ajuda dele, porque o pai dele está ganhando. Constanza diz a Teresa que aquilo é um cúmulo, pois ela está a favor de uma rameira e não de sua própria filha. Teresa pede que a filha não insulte Soledade, porque ela não teve culpa de seu casamento ter fracassado. Estimulado por todos, Benjamin aceita a jogar bola com Natália e Vicente. Todos eles ficam muito alegres e se abraçam. Constanza diz a Teresa que ela defende Sol porque ela é a amante, como um dia a mãe foi de seu pai. Ela diz que quando ela se olha no espelho, é como se visse aquela cabeleireira, pois como ela não pôde segurar seu pai, um homem casado, agora quer que Sol ganhe as batalhas que ela não ganhou. Constanza ofende Teresa e Sol e diz: "Para mim, as duas são iguais de patéticas, são duas vagabundas." Revoltada, Teresa dá um tapa na cara da rabugenta. Constanza garante à mãe que isso jamais irá perdoá-la. Ela se retira e Teresa é consolada por Sol. Depois, Sol diz a Teresa que Constanza não pode julgá-la e que no lugar de um coração ela tem uma pedra. Teresa diz que dói em sua alma as reclamações de Constanza, cheia de amargura. Vicente tenta conversar com Natália e diz que com certeza ela o odeia. Natália diz que não. Vicente diz que tinha tudo e perdeu por seu maldito ciúme. Natália diz a Vicente que Olga lhe disse que ele a beijou e que pelos ciúmes que estava sentindo, propôs que fossem a um hotel. Vicente nega as acusações de Olga, mas Natália diz que não acreditou mesmo naquilo, pois ela sim confia nele. Vicente fica sem graça e Natália diz que não precisa conhecer tanto Olga para saber que foi ela quem beijou ele.
Natália diz a Vicente que do homem que ela se sente orgulhosa seria incapaz de utilizar uma mulher. Ela diz que supõe que Olga reagiu violenta por sua rejeição, discutiram e que com tudo o que estava acontecendo, ele foi embora deixando ela sozinha. Natália diz que por nenhum motivo ele deveria ter deixado Olga sozinha, e por que não confiou nela. Vicente fica sem explicações e Natália pede uma razão para ficar ao lado dele. Ela diz que não quer perdê-lo, pois o ama demais, e pede que a convença para ir contra si mesma e poder perdoá-lo. Adriano volta a ligar para Omar e ele pergunta de Andréia. Adriano diz que Andréia segue amando ele. Ele diz que agora mesmo irá comprar uma passagem de avião e que ele pode pegar o primeiro voo de volta ao México. Omar fica muito contente e agradece a Adriano. Vicente diz a Natália que se for para ela ir contra si mesma para perdoá-lo, que não faça isso, pois ele não merece. Ele diz que é muito burro, um animal e que se comportou como um menino ciumento. Vicente diz que não é digno que ela lhe dê outra oportunidade e não merece que lhe façam mal. Ele diz que a única coisa que pede é que ela sempre se defenda de homens como Adriano e ele, que não sabem valorizar uma mulher tão maravilhosa como ela. Natália sorri e diz a Vicente que nunca havia conhecido um homem tão sincero e transparente como ele. Ela o beija e depois se abraçam. Constanza acompanha Andréia na ginecologista e ela está emocionada pela gravidez da sobrinha. Ela segura na barriga de Andréia e diz que quer que o bebê saiba que ela está ali. Constanza diz: "Oi, bebê, eu sou sua mãe, sua mamãe, e te espero com muito carinho, meu filho." Natália diz a Vicente que ama ele e que irão tentar de novo. Vicente fica muito feliz e diz que ela pode colocá-lo à prova. Natália diz que se está colocando seu coração novamente nas mãos dele, é porque confia nele. Vicente jura que jamais a machucará e duvidará dela. Olga diz a Sol que vai morar na casa de Vicente e ele aceitou. Natália diz a Vicente que está muito preocupado com Olga e está de acordo que ele lhe apoie. Natália diz a Vicente que ele está muito preocupado com Olga e está de acordo que ele lhe apoie. Ela diz que se preocupa que Olga tente se aproveitar sabendo que ele é muito nobre. Vicente revela a Natália que Olga pediu para morar na casa e acabou aceitando. João Gabriel chega na pensão e tem uma grande surpresa ao descobrir que Olga irá morar com Vicente. Natália diz a Vicente que é justamente àquilo que se refere e ele não pode cair nas chantagens de Olga pela culpa que sente. Vicente pede que Natália o entenda, pois precisa assumir essa responsabilidade pelo que fez. Natália diz que entende ele, mas há outras formas de fazer isso. Vicente pede o apoio de Natália, pois precisa encontrar paz sobre esse assunto. Olga diz a João que o único homem que faz ela se sentir tranquila e protegida é Vicente e não ele. Além do mais, ele tem a obrigação de cuidar dela, pois aquilo foi culpa dele. João Gabriel diz que o que aconteceu com ela não muda as coisas, pois ele segue sonhando em se casar com ela. Olga o rejeita. Adriano diz a Andréia que gostaria de ter ido com ela ao ginecologista e que sempre acompanhava a mãe dela. Ele também diz a Andréia e Constanza que a relação de Natália e Vicente acabou. As duas nojentas comemoram. Adriano diz a Andréia que precisa que ela o acompanhe, pois tem uma surpresa. Olga chega na casa de Vicente e Natália a recebe. Natália tenta ajudar a cara de pau e Olga continua se vitimizando. Natália tenta ser mais amável possível com Olga e deixará ela em seu quarto. Depois, Regina vê a mãe arrumando suas coisas e a questiona. Natália diz que elas irão embora dali, porque Olga chegou para morar e veio com mala e tudo. Ela diz à filha que não vai expulsar Olga devido à sua situação, mas também não vai morar com ela. Depois, Natália anuncia para Olga que ela e sua família irão embora da casa. Olga, hipócrita, diz que não é para tanto e que sua presença na casa será imperceptível. Natália diz que ali quem importa é ela. Olga diz: "Pensando bem, é melhor você ir mesmo. Não por mim, e sim pelo Vicente, já que não estão juntos. Seria ruim dividir a casa." Natália revela à bruxa que ela e Vicente já se reconciliaram. Olga não sabe onde enfiar a fuça. Natália diz que enquanto ela estiver ali, o melhor é ela ir embora. Olga diz que do jeito que ela fala é como se ela estivesse ali causando problemas. Irônica, Natália diz que sabe que ela seria incapaz disso. Adriano mostra para Andréia a casa que comprou para a família. Andréia boboca fica toda feliz. Adriano pede ajuda da filha para convencer Natália e Regina para morarem ali.
Quando Omar está quase indo do apartamento para ir ao aeroporto, tem uma grande surpresa ao dar de cara com Salma. Vicente e Benjamin chegam em casa e veem Natália e sua família com as malas arrumadas. Natália diz a Vicente que Olga já está ali, em seu quarto, e que enquanto ela precisar de sua casa, ela e sua família irão embora. Benjamin fica abalado. Omar esconde sua mala antes que Salma veja. Salma diz ao filho que queria fazer uma surpresa para ele e que uma mãe não está completa sem seu filho. Omar diz à mãe que podem se ver no dia seguinte, mas Salma insiste para ficar no apartamento do filho. Vicente diz a Natália que ela não pode ir e pede que conversem. Natália diz que a decisão já está tomada. Benjamin corre para Natália e ela e Regina tentam tranquilizá-lo enquanto ele chora. Natália diz a Vicente que só irá embora enquanto Olga morar ali e se recuperar. Omar tenta fazer de tudo para que Salma saia de seu apartamento, mas ela diz que vai ficar ali para conversarem. Por sugestão de Cláudio, Natália e o resto da família decidem passar a noite ali e irem embora somente no dia seguinte. Andréia diz a Constanza que não vê a hora de morar na casa de seu pai. Constanza diz que isso será com o fim de sua gravidez, como haviam combinado. Andréia diz que pode morar com seu pai e cumprir com o trato delas. Constanza nega e diz que quer viver toda a gravidez do bebê que será seu filho. Andréia começa a ficar tensa pela obsessão da tia. Vicente promete para Benjamin que vai tentar convencer Natália para ficar na casa. Depois, Natália diz a Vicente que ela também é a dona da casa e ele deveria ter consultado ela antes de aceitar Olga ou qualquer outra pessoa ali. Vicente diz que não quer perdê-la. Natália diz a Vicente que Olga também precisa de atenção especial, se referindo a um psiquiatra. Vicente promete a Natália que vai colocar um prazo para Olga e que quer estar junto a ela. Os dois se beijam. Olga, bruxa dos infernos, vai ao quarto de Benjamin na noite para atormentá-lo. Benjamin fica apavorado e ela diz que por culpa do papai dele quase a mataram, como aconteceu com sua mãe Lúcia. Cruel, ela diz que o pai dele mandou a mãe dele no banco e foi lá que atiraram nela e que Vicente deixou ela abandonada e por isso aconteceu tudo aquilo. Olga diz a Benjamin que não interessa porque agora ela vai morar ali, Natália vai embora e ela e seu pai serão felizes. Olga puxa Benjamin pela orelha, diz que ninguém vai tirá-la da casa e vai se transformar na mãezinha dele. Benjamin fica muito assustado e Olga o ameaça. Natália e Vicente planejam tudo para o início do negócio da pousada. Vicente diz a Natália que agora eles são só um e que ele não tem fortuna que o amor deles.